Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui meditando mais um dia sobre esta novena de Pentecostes. Este Pentecostes que na Bíblia foi citada na igreja primitiva por São Lucas em Atos dos Apóstolos. Irmãos, acontece nos dias de hoje. A primeira leitura hoje vai falar de Paulo, das perseguições, e também a segunda, a leitura do Evangelho, a leitura do Evangelho no dia de hoje, vai trazer para nós Jesus rogando ao Pai. Eu convido você a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20. Jesus, ele está ali na sua oração sacerdotal com os seus discípulos, e ele vai na sua oração, no seu clamor ali, ele vai falar assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles por com sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus ali na sua oração ele já está falando: não rogo somente por eles, por esses 12, mas também por todos aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como também tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quão bonita esta palavra, porque o Senhor ele roga ao Pai para aqueles que acreditarem nele por causa da palavra. Irmãos, ele quer que nós sejamos um, mas como seremos um? Como ele foi, como ele amou, como seremos como ele? Através do batismo do Espírito Santo, através da efusão do Espírito Santo, através desse Pentecostes. Porque, irmãos, Pentecostes é marcado pela unidade. Ali nós vimos que tudo era em comum. Depois do Pentecostes, tudo, eles viviam como um só coração, uma só alma. Através do batismo do Espírito Santo, eles foram um só, uma igreja. Eles formaram um corpo místico de Cristo. Irmãos, é através do batismo do Espírito Santo que conseguiríamos ser o que o Senhor ele pede na oração. E aqui eu vou trazer, irmãos, algumas leituras que marcaram o meu estudo, o meu coração. Pensamentos de Fogo de Beata Helena Guerra. Lembrando, irmãos, que eu gosto de trazer livros, citações, porque não é somente eu falando, mas é os santos da nossa igreja, aqueles que nos apontam a Cristo, aqueles que viveram as bem-aventuranças de Mateus 5. Eu gosto de trazer esses pensamentos para nos fortalecer nesse chamado. E aqui, Santa Helena Guerra, o ministério de Pentecostes é um ministério permanente. O Espírito continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. Olha que importante, irmão. Ele fala que o Pentecostes é perene. Ela fala: o Pentecostes é perene e continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. Primeiro ponto aqui, irmãos: verdadeiramente desejamos o Espírito Santo. Verdadeiramente desejamos este Pentecostes, esse avivamento. Primeiro ponto aqui: se você deseja, irmãos, é o que vai acontecer quando desejamos e clamamos. E aqui vou trazer dois momentos aqui, ó. Quando eu lia, me vinha, porque eu já tinha lido esse livro, Pentecostes perene, Pentecostes permanente. É isso. Quando eu estava estudando essa leitura, me veio este livro. Então eu voltei a estudar, meditar, ler ele novamente e tirei aqui para nós palavras de sabedoria. A pneumatologia, a parte, esse material com que ora sobre os blindados por Padre Diego, transpira-nos uma notável erudição enciclopédia sobre o evento de Pentecostes, revistada como a contagiante unção que interpela a nossa vida, por seu perceptível caráter de novidade. Não creio que de fato que quem venha a ler não aplique a sua
na sua visão espiritual e volte a entender e a perceber o mundo que está, de certa maneira, como fazia antes. Este Pentecostes permanente, aspirado pela Igreja nos últimos tempos, deixa de ser uma metáfora de expressão para ganhar uma vida nas páginas dos livros. Compreende-se que, de fato, Pentecostes nunca terminou. Que a vida, a existência, a razão e a história são marcadas por inúmeras, diferenciadas e pertinentes efusões do Espírito Santo, que vão de um Pentecostes cósmico fundante a um Pentecostes escatológico sempre por vir. Irmãos, Pentecostes históricos ou da realização da promessa do dom do Espírito seria, na verdade, no pensamento de Padre Diego, como um catalisador da permanência da efusão do Espírito Santo. Não cessa de derramar e ser derramado na história do povo de Deus. Olha que bonito que ele traz. O Pentecostes nunca terminou. O Pentecostes é permanente sobre cada um de nós. E nesse estudo, irmãos, ele fala do Pentecostes na criação, a ação do Espírito Santo na criação do homem, na criação do mundo. E nós vemos esse Pentecostes, ele não para, ele está sempre em movimento. Aqui ele vai trazer uma frase do Papa João Paulo II que disse: ainda que apenas uma vez ao ano seja celebrada a solenidade de Pentecostes. Irmãos, se nós vermos a igreja, aqui ela fala, é celebrada uma vez por ano esta solenidade. João Paulo II, ele traz para nós, São João Paulo II, que apenas uma vez por ano é celebrada esta festa. Em toda a vida da igreja é Pentecostes. Se nós vermos a igreja universal, católica, significa universal, ela celebra, domingo de Pentecostes, ela vai celebrar no mundo todo essa solenidade. Mas aqui ele fala que Pentecostes é todos os dias, a cada dia, a cada lugar da terra, a cada pessoa, a cada povo. Irmãos, o Pentecostes é a todo momento, a toda hora, a todos os dias e a cada povo. Esse Pentecostes é perene e é derramado abundantemente em nossa vida. Que bonito, irmãos, esta frase do Papa João Paulo II, para nós entendermos que a festa, a solenidade é uma vez por ano, mas Pentecostes acontece toda hora, todo momento. Irmãos, aqui o Espírito Santo, ele falou ao meu coração nessas leituras que ele quer uma liberdade e um protagonismo em nossa vida. Ele quer um protagonismo na minha vida, ele quer assumir o controle da minha vida. Onde ele é acolhido, irmãos, com liberdade, ele age com poder. Olha que importante. Aonde ele é acolhido com liberdade, ali ele age com poder na nossa vida. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo para que ele haja com poder na sua vida? Aqui, no encontro dos movimentos eclesiais a novas comunidades na vigília de Pentecostes de 2006, o Papa Bento XVI afirmou em sua homilia: portanto, oremos a Deus Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo, a fim de que a celebração da solenidade de Pentecostes seja um fogo ardente, um vento impetuoso para a vida cristã e para a missão de toda a igreja. Então ele fala que clamemos mesmo este poder do Espírito Santo, a fim que essa celebração de solenidade de Pentecostes seja um fogo ardente, um vento impetuoso na vida cristã para a missão de toda a igreja. Irmãos, essa solenidade acontece. E que clamemos mesmo este poder do Espírito Santo para quê? Para a missão de toda a igreja. Que renove o poder do Espírito Santo. Que renove Pentecostes. Por quê? Pentecostes é todos os dias. Aqui, continuando o livro do Avivamento, Padre Roger. O efeito do poder de Deus através de alguém pleno da graça é transformação espiritual do ambiente. A glória do Senhor acompanha os homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Olha que bonito que ele traz.
A glória do Senhor acompanha homens e mulheres cheios do fogo santo de Deus. A manifestação sobrenatural de Deus será percebida e experimentada naqueles ambientes. Precisamos ter consciência de que o avivamento não é fruto de obra humana. Irmãos, é isso que nós temos que ter consciência. O Espírito Santo não é fruto de obra humana, é um poder de Deus. Não vem do que fazemos para Ele, muito menos de campanhas organizadas em favor de um avivamento. Essas ações podem até ajudar nas preparações para que o mesmo aconteça e venha, contudo, um avivamento. É Deus agindo livremente, assumindo o controle de uma forma incomum. Irmãos, nós fazemos campanha, nós estamos aqui clamando ao Espírito Santo. Mas isto, aqui ele fala, não vem do que fazemos, mas da ação livre do Espírito Santo. Vem desse decidir de Deus agindo livremente sobre este avivamento. Muitos perdem tempo querendo discutir sobre termos, se o avivamento é bíblico, se é católico, mas entendamos, e chamados a despertamento espiritual, reavivamento, renovação espiritual, derramamento espiritual. Não importa, o que tem mesmo importância é o conteúdo e não o termo. Muitos estão preocupados com os termos, é efusão, é batismo, é reavivamento, é renovação espiritual, e aqui ele fala, irmãos, isso não tem importância. O importante é o conteúdo, não o termo destas experiências da ação sobrenatural extraordinária do Espírito Santo, que muda tudo, que coloca todas as coisas no lugar certo, que influencia a estrutura eclesial e social. O Espírito Santo de Deus quer liberdade e protagonismo na nossa vida, na igreja, em nós, em toda a sociedade. Irmãos, o Espírito Santo ele quer uma liberdade, um protagonismo na vida da igreja. Irmãos, aqui nós estamos muito preocupados com horários, nós estamos muito preocupados com roteiro, nós estamos muito preocupados, mas o Espírito Santo ele quer liberdade, ele quer uma liberdade total, irmãos. Deus ele quer agir, mas nós não temos dado liberdade. Ele quer trazer um avivamento, ele quer trazer uma transformação, mas nós estamos muito preocupados. Aqui ele fala, por isso que eu trouxe aquela parte de estudo teológico do Espírito Santo, porque muitos estão preocupados teologicamente e não estão experimentando, não estão deixando o agir do Espírito Santo. Ao entendermos tudo o que foi dito acima, com certeza chegaremos a uma conclusão de que precisamos urgentemente de um avivamento. O que vemos no mundo, o que experimentamos na realidade eclesial, no tempo presente, deixa claro que precisamos seguir um caminho de avivamento, já que assumimos que fomos chamados para este fim. Irmãos, aqui ele fala para nós que assumimos esse chamado para este fim do avivamento. O mundo precisa, e irmãos, aqui eu quero trazer o que está acontecendo no mundo, um esfriamento espiritual, uma apostasia. Irmãos, muitos deixando a igreja, muitos não acreditando mais em Jesus. Olha o mundo como vivemos hoje. Irmãos, o que vai trazer de novo o fogo do Espírito Santo, um renovo, é esse avivamento. E nós somos chamados a levar este avivamento. Nós somos chamados a clamar por esse avivamento. Esses 9 dias, irmãos, os discípulos lá em Jerusalém, trancados nos cenáculos que eles faziam, eles oravam, pedindo o Espírito Santo, que a promessa acontecesse. A promessa aconteceu naquele tempo, e hoje a promessa é este avivamento nos nossos tempos, para que as pessoas, irmãos, voltem à igreja, voltem a acreditar, para que aconteça este avivamento, este renovo. Já que estamos assumindo esse chamado para este fim, devemos clamar de todo o coração que Deus antecipe os tempos e visite extraordinariamente a igreja, a sua igreja. Irmãos, nós somos chamados a clamar este avivamento e devemos de todo o coração pedir que o Senhor antecipe estes tempos e visite. Irmãos, nós podemos clamar, orar a Deus, a este povo escolhido, para que todas as graças sejam derramadas nesta geração, e que tem distanciado tanto da verdade, do amor, da vida do Espírito,
e da antecipação da eternidade. Irmãos, o que estamos vendo é tudo isso que ele está trazendo aqui para nós. É essa geração que tem se afastado da verdade, que tem se afastado do amor, que tem se afastado da ação do Espírito Santo. Irmãos, o avivamento traz um despertamento espiritual, uma transformação moral, pois o Espírito vai agindo na vida do homem e da mulher. Por meios deles visitam as estruturas, as ruas, as praças, os locais, os governos, as empresas, as famílias, ao amplo derramamento da ação de Deus no avivamento. Do avivamento brotará um novo vigor, uma criatividade indestrutível, um compromisso com a obra evangelizadora. Não tenha dúvidas que nesse século necessitamos urgentemente desse poderoso avivamento, pois somos testemunhas desse grande declínio moral, ético, que a sociedade, até uma parte da igreja, vive. Existe um imenso esvaziamento espiritual. Parece que a maré de maldade ameaça vencer a igreja e os filhos e as filhas de Deus. Olhando com sinceridade para a realidade, compreendo que o significado do verbo avivar, que é um retorno à vida. Deixemos o Espírito Santo provocar um desejo grandioso pelo avivamento em nossa vida, pois uma única solução para que tristemente temos assistido um derramamento abundante do Espírito Santo. Pois a única solução para o que tristemente temos assistido é um derramamento abundante do Espírito Santo. Irmãos, de tudo que nós temos visto, a nossa esperança é neste avivamento. Pois isto, oremos insistentemente para que o Espírito Santo nos surpreenda, realize uma poderosa invasão na sua santa presença na igreja. É da igreja para a sociedade e para o mundo. Somente o Senhor pode programar e planejar poderosa visão. Só Ele tem o domínio, a estratégia, o tempo certo. Não devemos viver em nenhuma espécie de ansiedade ou permitir qualquer questionamento pela aparente demora desta ação coordenada da obra do Espírito Santo, pois a confiança total na providência nos deixa tranquilo diante da decisão do céu. Só Deus vê o início e o fim ao mesmo tempo. Ele é o Senhor dos tempos. Vivamos constantemente um avivamento pessoal. Nos disponhamos a ser usados para avivar lugares, religiões, estruturas, pessoas totalmente conduzidos pelo poder que dá a vida e o amado Espírito Santo. Irmãos, aqui eu quero trazer para nós uma frase que tem numa música da Cola de Deus que fala que sejamos a igreja que nós queremos ver. E aqui, quando eu li essa parte, vivamos constantemente um estado de avivamento pessoal. Irmão, se eu quero viver um avivamento no mundo, nas nações, primeiro eu tenho que tomar consciência de que eu tenho que estar avivado. Eu tenho que ser o que eu quero ver. Se eu quero ver uma igreja santa, eu tenho que ser santo. Se eu quero ver uma igreja avivada, eu tenho que ser avivado primeiro. Vivamos em constante estado de avivamento pessoal. Olha que importante isso, irmão. Eu e você temos que viver em constante estado de avivamento pessoal, mas liberdade do Espírito em agir em nós. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós temos que estar em constante estado de avivamento. Primeiro ponto. Mas dando liberdade a esta ação do Espírito Santo, este avivamento em mim. E nos disponhamos a ser usados para avivar. Irmãos, primeiro ponto aqui para a nossa vida. Você está disposto a ser usado neste avivamento aonde você passar? Você está sendo a igreja que você quer ver? Você está sendo esse avivamento que você quer ver? Irmãos, olha que importante isso. O Senhor nos dá a vida, o amado Espírito Santo. Mas nós temos que usá-lo, irmãos. Nós temos que proclamá-lo, nós temos que espalhá-lo. Nós temos que ser, porque o Espírito Santo está sendo derramado todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Nós estamos vendo isso ao decorrer desse estudo. Irmãos, olha como o mundo está. E irmãos, o Senhor quer usar dessas pessoas que estão avivadas. Ele quer usar das pessoas que têm consciência da ação do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer usar, irmãos. Onde a gente chegar, as pessoas têm que sentir a presença do Espírito Santo. Irmãos,
o Espírito Santo ele tem que ser usado em todos os lugares. O Espírito Santo ele não quer somente visitar a mim, não, ele quer ser morada em mim, ele quer ser usado em mim, ele quer ser, irmãos. Eu imagino aqui estudando, vendo isso, a visão de Ezequiel 37 ali, a visão dos ossos secos, aqueles que estavam mortos. Irmãos, o que vemos hoje é mortos espiritualmente sem vida. Eles podem andar, podem falar, mas estão mortos espiritualmente, longe de Deus, longe da graça de Deus. E ele chama um profeta a proclamar a vida, aquele avivamento que teve lá, e nós somos chamados nos nossos tempos, irmão, no tempo de agora, na nossa geração, a ser Ezequiel, a profetizar, a levar a palavra, o que o Senhor nos dá, que deixemos ele um livre acesso, que fala, o Espírito Santo veio dos 4 cantos, irmãos, é livre acesso. O Senhor ele não quer que nós controlemos mais horários, roteiros, não, o Espírito Santo ele quer liberdade total. Irmãos, ele quer reinar, ele quer espaço, ele quer liberdade no Espírito. E aqui nós vemos, vivamos em constante estado de avivamento pessoal. Irmãos, essa palavra tem que ecoar dentro do seu coração hoje. Se nós queremos ver um avivamento, tem que partir de um avivamento pessoal entre mim e você. E este avivamento é derramado a todo tempo. Todos os momentos nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos avive, que nos traga esse avivamento pessoal. Se estamos para baixo, nós temos que pedir esse Espírito Santo. Se estamos passando por dificuldade, nós temos que pedir o Espírito Santo, porque nós queremos ver isso na igreja. Estamos passando por um momento de dificuldade e não queremos ver um avivamento? Então começa comigo. Se estou passando por um momento de dificuldade, irmãos, clamemos o Espírito Santo para esse avivamento. As pessoas têm que ver em nós o que queremos ver na igreja. As pessoas têm que ver em nós primeiramente, individualmente, e nos dispunhamos a ser usado para avivar aonde a gente passar. Irmãos, olha a importância desse avivamento. Começa comigo e com você. O Senhor, Ele traz aqui para nós, não se trata que o Espírito Santo pode fazer através de você. O Espírito Santo, Ele pode e quer usar você. Ele quer usar de mim. Por isso que nós temos que estar em constante avivamento. Depois da experiência, agora, irmãos, que você teve uma experiência, ontem falamos desta experiência, de viver uma experiência, mas não é uma experiência que termina, mas agora nós temos que ter uma vida no Espírito. E ter esta vida no Espírito é que vivamos constantemente um avivamento pessoal. Irmãos, você teve essa experiência, agora você é chamado a viver no Espírito. Você é chamado a viver um avivamento no seu coração. Viver este Espírito Santo aonde você passar. No seu trabalho, na sua escola, aonde você passar, você é chamado a viver na ação do Espírito Santo este avivamento. Se você está tendo esta experiência do Espírito Santo dentro de você, nós unidos em um só, como o Senhor trouxe para nós no Evangelho. Irmãos, um só corpo, um só, nós vamos avivar esta nação. É isso que o Senhor quer. Eu vivendo esse chamado constante do avivamento. Os irmãos que estão vendo esse vídeo, vão ver esse vídeo, vão compartilhar esse vídeo, vivendo um estado de avivamento pessoal, constante, todos os dias. Irmãos, imagina um só corpo, todos unidos, vivendo esse constante avivamento, nós avivaremos esta nação. Irmãos, nós avivaremos essa nação, e vai partir de mim e de você. Amém?